E hoje eu quero falar sobre a vida de Cristo em nós. Estamos contabilizando a cada dia mortes, tragédias, dificuldades, não só pela causa do Covid, dessa enfermidade, desse vírus, mas também por causa de tudo aquilo que já assolava a humanidade e continua a assolar. Pessoas são assassinadas, pessoas morrem no trânsito, pessoas são acometidas de outro tipo de enfermidade, muitas pessoas estão morrendo de tantas outras enfermidades, e nós estamos falando muito de morte, estamos percebendo muito esse tema, e eu senti no coração hoje de falar de vida, a vida de Cristo na minha vida e na sua vida. Para isso, nós vamos usar a carta que nós balizamos como mestra para esse mês. Eu ainda não preguei nela, hein? Vou pregar agora. Filipenses, capítulo 3, dos versículos 12 a 14. Filipenses, capítulo 3, dos versículos 12 a 14. O apóstolo Paulo nos diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando. Diga comigo a palavra avançando. Mais uma vez, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Repita comigo: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Vamos juntar as duas ideias? Avançando, prossigo para o alvo. Avançando, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa carta é linda, é uma pérola, é uma cereja em cima do bolo, é uma carta riquíssima, dócil, é uma carta doce, amável, cheia de amor fraterno, cheia de declarações assim, que fazem muito bem para o coração de quem a lê. Paulo a escreveu quando ele estava preso em Roma, uma das prisões mais difíceis que ele enfrentou em todas as prisões que ele passou. O tema que ele tenta levantar para os seus leitores e para a igreja de Filipos, que era uma grande parceira do seu ministério, é que Cristo é a nossa suficiência. Cristo é a nossa suficiência independentemente da experiência. Cristo é a nossa suficiência, independentemente da experiência que você esteja vivendo. Cristo é suficiente, seja privação, seja perseguição, seja sofrimento, seja angústia, seja prosperidade, seja adquirir coisas. Cristo é a suficiência, independentemente da experiência. Cristo, nessa carta, é a nossa alegria. Cristo é o convite para nós a termos uma vida de triunfo. Ou seja, é aquela pessoa que vai andar não olhando para baixo, não andando com os ombros caídos, não olhando para a situação e oprimido por ela, mas é alguém que vai andar firme, barriga para dentro, peito para fora, sabe? Respirando fundo e olhando firmemente para frente, para o alto, diante dos desafios, sabendo que Cristo é a minha suficiência. Por isso ele vai dizer: avançando, prossigo para o alvo, independentemente da circunstância. E ele convida os seus leitores a terem esta ousadia e se inspirarem e se encherem de entusiasmo para viver essa vida em Cristo. Para ele, Cristo é tudo. Cristo é tudo. Por isso ele vai dizer, inclusive, que seria até melhor ele morrer, porque se ele morresse, ele ia viver uma vida ainda melhor com Cristo na eternidade. Ele vai dizer isso no capítulo 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está totalmente tomado dessa presença de Cristo na prisão.
Paulo está entendendo claramente a suficiência de Jesus. Paulo está transbordando de uma alegria que, aos olhos humanos, aos olhos da circunstância, o leitor mais descuidado possível diria assim: não é possível que esse homem possa estar falando de alegria nessa circunstância. E aí eu descobri uma coisa que o Espírito me revelou hoje sobre essa alegria de Paulo, e eu agradeci muito a Deus. O Espírito me disse que a alegria de Paulo em Filipenses não é uma alegria circunstanciada, mas é uma alegria personificada. Vou repetir. A alegria de Paulo, que ele tenta transmitir na carta aos Filipenses, não é uma alegria circunstanciada, ou seja, que se baseia em qualquer tipo de circunstância, mas é uma alegria personificada, ou seja, é uma alegria que se baseia, que se fundamenta, que se alimenta, que se fortalece de uma presença, de uma pessoa, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não é lindo isso? É lindo. Não é circunstanciada, é personificada. Por isso ele vai dizer no capítulo 3, versículo 1, alegrai-vos do Senhor, porque a alegria está condicionada a uma pessoa, é no Senhor, é em Cristo, personificada, não circunstanciada. Ele vai poder dizer no capítulo 4, versículo 4, também, alegrai-vos forever, para sempre no Senhor. Novamente quero repetir para vocês, alegrai-vos, ou alegrem-se, personificada. E aí um homem, ainda que esteja preso, ele é capaz de escrever esse trecho que nós lemos, extremamente motivador, nos fazendo olhar para o alvo, nos fazendo avançar, nos fazendo pensar em viver uma vida acima da média com Jesus. Achei muito interessante pensar no apóstolo Paulo na cadeia. Já falamos sobre isso, não vou repetir, mas é muito interessante pensar que fisicamente ele estava impedido de ir para qualquer lugar. Você concorda comigo? Fisicamente ele estava impedido de ir para a recepção da cadeia, para ir para o jardim da cadeia, para ir para a rua da frente, para ir para um banheiro lá fora. Fisicamente, algemado, ele estava ali. Só que não é só por causa das algemas. Sabe por que ele estava impedido fisicamente? Porque ele estava muito machucado. Ele levava açoites diários. O seu físico estava extremamente debilitado. Ele não tinha força quase para caminhar. Ele estava se sentindo fraco. Mas, embora ele estivesse impedido fisicamente, ele também estava impedido, como eu disse, circunstancialmente, porque estava dentro de uma prisão, dentro de uma cela. Agora, havia um ambiente na vida de Paulo em que ele não estava preso. Ele não estava com isolamento. Ele não estava impedido de avançar. Fisicamente fraco, debilitado, machucado, circunstancialmente algemado dentro de uma prisão, mas mentalmente e espiritualmente totalmente livre. Mentalmente e espiritualmente totalmente livre. Livre, e as condições não eram nem mencionadas na sua mente e nem no seu espírito. No espírito ele diz, avançando, prossigo para o alvo. No espírito ele diz, avançando, prossigo para o alvo. Parece quase que uma incoerência, um algemado dizer isso, mas a mente estava livre. E me veio à mente, queridos, nesses dias que a gente tem conversado com tantas pessoas, tantos problemas, tantas dificuldades, principalmente agora em que a pandemia atingiu o emocional, a mentalidade das pessoas, com toda agora uma cultura de medo, e não só uma cultura de medo, mas a consequência ou as consequências que estão atingindo muita gente. Quanta gente que pode andar, mas está presa emocionalmente, está numa prisão mental. Você que talvez esteja aí me ouvindo, você pode ser livre para ir lá para o seu trabalho, para ir para fazer uma atividade ou outra, mas a sua mente está presa. Seu espírito está preso, oprimido a uma tristeza, a uma angústia, a um medo. Mas Paulo inverte o jogo.
mesmo circunstancialmente preso, a sua mente e o seu espírito estava livre. E eu quero te dizer uma coisa, preste muita atenção, você que está aqui e você que está aí. Você foi criado, restaurado e regenerado por Cristo para ter uma mente e um espírito livre. Jesus não quer nenhuma algema mental sobre você. Jesus não quer nenhuma algema espiritual em você. E o apóstolo Paulo diz que é possível, sim, olhar para frente com esperança e com alegria. Eu gosto muito de um filósofo dinamarquês cristão chamado Søren Kierkegaard. E Kierkegaard tem uma frase que eu gosto bastante, onde ele diz assim: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. A vida só pode ser compreendida olhando para trás. Mas ele vai concluir a frase dizendo assim: mas a vida só pode ser vivida olhando para frente. Eu compreendo a vida olhando para trás, mas eu celebro a vida de uma forma, como eu preguei há um tempo atrás, vivaz, olhando para frente. E como a Bíblia fala de vida. Aliás, eu me lembro, quando eu era criança, que uma das maneiras carinhosas que as pessoas se referiam à Bíblia é que a Bíblia era o livro da vida. Não só o livro da vida de Apocalipse, mas a Bíblia é o livro da vida. Porque a vida neste livro, desde o início, quando não há nada, quando nada tem sentido, quando tudo é vazio, um ser aparece e gera vida sobre todas as coisas. Quando aparece uma ameaça contra a vida, este ser que gerou a vida diz: a vida não vai morrer. E a Bíblia é o livro da vida. A vida de Cristo em nós. O livro que fala da vida. E o que eu mais gosto deste livro da vida é que a vida aqui não é uma história romântica, teórica, filosófica. A vida é uma pessoa nesse livro. A vida é uma presença nesse livro. A vida é alguém que se importa comigo e com você. A vida deste livro tem um nome. João 14:6. A vida deste livro tem um nome. João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida neste livro é Jesus. E Paulo entendeu isso, ainda que preso circunstancialmente, livre mentalmente, porque ele experimentava desta vida nas suas piores experiências de vida. Ele vai dizer numa outra carta, que é posterior a Filipenses, Colossenses, capítulo 3, versículo 4, ele diz que quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. E aí, como eu gosto de olhar para as palavras, gosto de pesquisá-las, gosto de compreender um pouco como elas são construídas à luz das Sagradas Escrituras, eu fui dar uma olhadinha no que significa esta palavra vida aqui de Colossenses. E aí a palavra que vem aqui no grego é zoe. E é a mesma palavra que Jesus utiliza lá em João 14:6. Sabe o que significa, dentre tantos significados dessa palavra? Zoe é absoluta plenitude de vida. Jesus é a absoluta plenitude na vida de qualquer pessoa. É diferente de outros tipos de vida que são mencionados aqui. Por exemplo, Mateus, capítulo 6, versículo 25, quando Jesus está pregando o sermão da montanha, e ele diz para os seus discípulos, coisa que ninguém aqui está hoje, tá certo? Ele diz assim: não fiquem preocupados com as suas próprias vidas. Tem alguém preocupado aqui? Se não tiver, eu tenho algumas preocupações, a gente conversa depois pelo WhatsApp, eu te passo aí, tá bom? Mas Jesus está dizendo assim: não fiquem preocupados ou não se preocupem
com as suas próprias vidas. Aqui a vida é psique, que tem a ver com o ser vivo, o ser que respira. Mas é interessante pensar numa outra palavra sobre vida, no grego, que eu achei sensacional, que Paulo vai dizer, inclusive na carta de Filipenses, no capítulo 1, versículo 21. Você está comigo? Você está me entendendo? Amém? Quando ele vai dizer assim, para mim o viver é Cristo. E aí a designação achei sensacional, não é zoe e nem psique, é zao. E sabe o que significa o viver? Zao, viver sob a influência de Cristo. Viver sobre o legado de Cristo. Viver sobre aquilo que Cristo me inspira. Para mim o viver é sob a influência de Cristo. Aleluia. Só que a Bíblia fala muito mais de vida. Vamos para o Antigo Testamento? Vamos falar de vida? Na visão oriental agora, como que o Novo Testamento, nos Salmos, principalmente essa palavra é muito utilizada, fala de vida. Por exemplo, o Salmo 16, versículo 11, diz assim, a vida é um caminho, que é uma vereda, é uma trilha, olha lá. Tu me farás conhecer as veredas da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. É muito interessante que no Antigo Testamento existem algumas metáforas para falar de vida. E uma delas é que a vida é um caminho, a vida é uma vereda, ou seja, nós somos estrangeiros aqui, foi bem dito. A nossa vida aqui é passageira, é uma vereda, é uma jornada. Somos estrangeiros, a nossa pátria não é aqui. Aí vem o Salmo, aliás, essa palavra, eu estava olhando essa palavra vereda, e aí também fui pesquisar essa palavra lá no hebraico. E a palavra no hebraico é shai. Sabe o que significa? Se você quiser anotar, isso é muito lindo. Essa palavra vereda é como uma mudança de estação. Mas não é uma mudança de estação do verão para o inverno, por exemplo, que é uma coisa quente e outra coisa fria. É do inverno para a primavera. É uma vereda que te encontra numa estação de inverno, de secura, e cada um de nós temos a nossa estação, e aonde Deus vem trazer flores, verdejar a sua vida. A vida é uma vereda que sai do inverno para a primavera. Quem quer a primavera de Deus na sua vida? Eu quero, eu preciso. Aí vem o Salmo 39, versículo 5. Olha que interessante. 39, 5. Deste aos meus dias o cumprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Meu Deus, que palavra dura! E aí a vida é de duração, a vida tem tempo determinado. Quando ele fala disso é que a vida tem começo e tem o seu fim. Vai dizer que a vida é pó no Salmo 90, é como aquela planta que nasce de manhã, aquele broto, cresce, depois ele murcha. Mas eu gosto muito de uma versão, vamos ver se a Silvana tem aí, que é a Revista Corrigida, do Salmo 90, versículo 9. Talvez a expressão mais dura da vida para nós esteja aqui. Salmo 90, versículo 9, na versão corrigida. Diz assim, eu vou ler aqui. Pois todos os nossos dias, Salmo 99, vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. O salmista diz que a nossa vida é um conto ligeiro. Perto da eternidade, perto do que o Senhor tem reservado para nós, é um conto ligeiro. Paulo sabia de tudo isso. Ele sabia de como a vida era efêmera. Ele sabia que a vida era passageira. Ele sabia que a vida era como a correnteza de um rio. Houve um filósofo helênico chamado Euclides, que, se não me engano, viveu no 2º século. E Euclides disse que a vida é como a correnteza de um rio. Quando você olha para essa água aqui, você olhou de novo, já não é mais a mesma que está ali. Assim é a vida. A vida é efêmera. E Paulo diz que ele tem aprendido a viver uma vida efêmera, curta, como um conto ligeiro, como um sopro
de uma forma diferente. Não circunstanciada, personificada. Isso dá coragem, isso dá ânimo, isso dá força. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso disso. Eu preciso entender isso. Que às vezes a gente acha que vai viver muito, e a gente fica achando que muita coisa pode acontecer, mas não é bem assim. Ou às vezes a gente acha que as coisas podem mudar, e a gente pode ter fé que vai mudar, mas enquanto elas não mudam, a gente fica abatido, entristecido, decepcionado, angustiado. A gente fica parecendo aquele medidor do osciloscópio médico. Parece que a vida fica dando picos. E quantos crentes estão vivendo assim, ó? E aí Paulo diz, para com isso, gente, não precisa viver assim. Entendam que a vida não é circunstanciada, a vida é personificada. Quando vocês entenderem que Cristo é a vossa vida, e que a vida em Cristo é maior do que esta vida efêmera, vocês não vão se abater, ou se entregar, ou se render a uma circunstância, ou a um sentimento. Vocês vão viver com alegria no Senhor. Vocês vão viver satisfeitos no Senhor. E aí eu quero dizer que quando Jesus olha para mim e para você, Ele nos faz um convite sobre viver esta vida curta. Jesus não quer que eu e você vivamos essa vida curta assim, sabe? Pipocando. Lá em cima, lá embaixo. Lá em cima, lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo, lá em cima. Jesus não pensou isso para você. Quando Ele morreu na cruz, Ele tinha outro plano para você e para mim. Está aí o João 10:10, que não me deixa mentir. O final do João 10:10. O que Ele vai dizer no final do João 10:10? Eu vim para dar uma vida para vocês abundante. Abundante, perissos no grego. Perissos pode ser traduzido por extraordinária. Sabe o que é extraordinária? É que está além do ordinário. Sabe o que é o ordinário? É o comum. Sabe o que é o extraordinário? Que está além do comum. Jesus morreu por mim e por você. Jesus nos salvou na cruz. Jesus nos regenerou ao Pai, para que eu e você vivamos essa vida efêmera de uma forma extraordinária. E não dessa forma, abatido, angustiado, com medo, por causa das circunstâncias. A vida não é, eu tenho que repetir isso, porque esta é a ênfase da mensagem, circunstanciada. A vida é personificada. Essa vida abundante é uma vida que gera vida nos seus dias. Teve um estudioso da personalidade alemão chamado Harry Benjamin. E ele tem uma frase curta, mas cheia de significado. Ele diz assim: não acrescente dias à sua vida, acrescente vida aos seus dias. Não acrescente dias à sua vida, mas acrescente vida aos seus dias. E nunca foi tão útil essa palavra como agora, onde só se ouve falar de morte, onde os números estão aumentando, onde as estatísticas estão aí, onde a violência continua aumentando, e uma série de coisas. É hora da gente dar para os nossos dias vida, porque tem crente que está acordando de manhã, mas está vivendo como morto, morto-vivo. Morto de esperança, morto de alegria, morto de coragem, morto de fé, muitas vezes. E voltando para a palavra, essa é a proposta latente de Jesus aos seus discípulos. Jesus quer que você e eu vivamos uma vida extraordinária, acima da média. E Jesus disse isso porque Ele sabia que além das circunstâncias há uma essência dentro de mim e de você, que embora tenha medo da nossa morte, gosta da morte. Vou repetir. A gente tem uma essência que nos gera medo da nossa morte, das pessoas que a gente ama, mas a gente tem um certo prazer com a morte. Vê se você vai se identificar. Quando a gente está assim num lugar, de repente você escuta uma freada do carro, assim, aquela freada do carro. E parece
E aí os carros vão freando e tá aquela buzinada. E quando você vai sair, eu já vi gente fazer assim, mas não bateu? Quantas pessoas, quando tem notícias de morte, compartilham e ficam atrás para ver como que aquilo aconteceu? E ficam pesquisando sobre a morte? Eu estava fazendo uma pesquisa hoje, eu não me lembrei, não vou pegar para não tomar tempo, mas as séries que são mais assistidas, desde a época que começou esse negócio de série, a temática forte da série, sabe qual é? A morte. As pessoas gostam, elas têm um interesse, as notícias. Como as pessoas gostam de ficar ouvindo noticiário negativo. Embora diga que não, mas não sai de uma notícia negativa. E na época do WhatsApp, ainda é capaz de compartilhar. Sabe por que isso acontece? Não se assuste com o que eu estou falando. Em um certo sentido, a gente se identifica com isso. É porque nós temos uma essência de morte dentro de nós, chamada pecado. E só a vida de Cristo é capaz de arrancar isso, ou fazer com que isso se cale dentro de nós. E essa essência de morte é que nos faz achar que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que faz a gente querer se entregar, que faz as pessoas abandonarem o desejo de viver. Somos a geração, o século XXI, uma geração marcada numa ênfase entre todos os séculos, uma quantidade enorme, percentual, de pessoas que estão abrindo mão da sua própria vida, pelas suas próprias mãos. Mas o apóstolo Paulo diz, gente, vamos parar com isso? Vamos pensar na vida? Vamos viver? Vamos olhar adiante? Vamos prosseguir para o alvo? Aí vem o capítulo 4, versículo 10. Vocês gostam muito desse trecho, eu também gosto, por causa do versículo 13. Mas Paulo diz, a vida não é circunstanciada. Quando você entende que Cristo planejou uma vida extraordinária, além da circunstância, não se preocupe, Ele está cuidando de tudo. E aí ele vai dizer, a partir do versículo 10, pode colocar lá, Filipenses 4, 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Viver, guarda ali, volta. Viver é um aprendizado. Para viver esta vida, a gente precisa aprender. Vocês estão entendendo? Tem que aprender. E para aprender tem que se esforçar. Porque tem lição difícil de aprender, hein, gente? Não tem? Então, mas eu aprendi, ele disse. Foi difícil, mas eu aprendi. Eu posso dizer para você, o Ricardo Bruder, o homem, que eu ainda não aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Se tiver alguém aqui sim, glória a Deus pela sua vida, irmão. Se quiser a gente já ora, já faz a passagem hoje para a glória. Mas eu ainda não aprendi. Vamos para o versículo 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. De novo, aprendi. Em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí vem a ênfase, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Diga comigo, eu não vou te ouvir, mas você vai se ouvir. Diga aí comigo. Tudo posso, diga na sua casa. Naquele que me fortalece. Paulo está dizendo isso com muita clareza. Tudo posso naquele que me fortalece. A vida é personificada. Por que eu aprendi a viver assim, assado, a ter isso ou não ter isso, a experimentar isso ou aquilo? Porque eu tenho alguém, eu tenho uma presença, eu tenho uma pessoa, eu tenho um amigo, eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor que me dá força. Porque se Ele não me der, eu não dou conta. Aleluia.
Por isso ele diz, no texto que nós lemos: prossigo, avançando para o alvo. Quando ele diz que ele está esquecendo das coisas que ficaram para trás, ele não está desmerecendo a história dele. Ele não está jogando fora as experiências do passado, de maneira alguma. Só que ele tem um foco numa outra direção. E a gente tem que aprender isso em dias como os nossos, onde muita coisa está no passado nesses dias. Algumas coisas estão no passado, e não é esquecer o passado desmerecendo, mas o foco tem que ser outro. O passado cumpriu o seu propósito no tempo que ele foi presente. Ele foi importante naquele presente. Mas Paulo diz, agora eu tenho um foco numa outra coisa. Eu prossigo para frente. Eu vou adiante. E é muito interessante que ele usa essa expressão, soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí eu entendi, lendo esse texto, e hoje eu pedi muita sabedoria de Deus para identificar o que significa o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu entendi que o prêmio não era apenas a eternidade, como todos nós pensamos. O prêmio da soberana vocação é porque ele tem uma vocação apostólica, ministerial, vivencial. E esse plano é a dependência de Cristo a cada dia, lhe dando força, lhe dando coragem, para que ele não perca a esperança e para que ele se mantenha firme no espírito, na mente, caminhando até o dia que o Senhor o recolher. Esse é o maior prêmio de uma vocação ministerial. É caminhar firme, sem tropeçar, sem se render, sem se entregar, sem cambalear, até a eternidade. Martin Lloyd Jones diz que, vai dizer mais profundo ainda, ele diz que esse prêmio pode ser Paulo querer experimentar ainda mais, é um pouco mais difícil, os sofrimentos de Cristo na sua pele, para entender o quanto ele foi amado. Paulo está vivendo uma vida frutífera na prisão, irmãos. Paulo está livre na circunstância mais improvável. E eu e você hoje, numa outra circunstância, podemos estar presos. Não foi só Paulo que viveu livre na prisão. José viveu livre na prisão. José teve experiências com Deus na prisão. Ele foi um homem livre, embora estivesse preso. E eu tenho pedido para Deus que a minha vida não seja uma vida de prisão emocional, mental, espiritual. Eu quero viver livre, apesar das circunstâncias. Apesar das algemas que talvez a gente possa ter, apesar das dificuldades que a gente possa ter. A gente precisa apimentar a vida. Eu gosto de uma pimenta. E para quem gosta, não aquela pimenta que rouba o sabor da comida. Eu gosto de uma pimenta que dá aquele toque provocativo, entendeu? Que deixa a comida mais provocante. Abre o apetite. Nessa quarentena eu estou até colocando a pimenta de lado, porque aí vai ficando mais complicado. Mas a gente precisa apimentar a nossa vida espiritual. Fazer a vida ficar mais provocativa. E aí eu concluo, te dando 3, e isso era de propósito, 3 maneiras que você vai guardar rapidamente para viver essa vida de Paulo nesses dias tão difíceis. E para isso eu quero ler outros conceitos da Bíblia. Primeiro, para viver a vida de Cristo e trazer à memória a vida de Cristo. Salmo 37:5. Primeiro item da receita para uma vida em Cristo. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E Ele agirá. Primeiro item da receita. Entregue o teu caminho ao Senhor. Não há vida abundante, não há vida extraordinária sem uma presença. Não é circunstanciada, é personificada. É Cristo que dá o segredo, é a pimenta da comida de Paulo, é Jesus. É Cristo. Então entrega para Ele, porque é sob a influência dEle que você vai ser feliz, que você vai conseguir vencer suas prisões
e que você não vai ficar pelo caminho andando cabisbaixo, entregue com o ombro caído. Dê um propósito para a sua vida, e eu tenho entendido que o propósito para a vida de qualquer homem, de qualquer mulher, é caminhar com Jesus, entender a presença de Jesus e viver na presença de Jesus. Segundo lugar, segundo item da receita, se o primeiro é entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, fazer como salmista, o segundo conceito é busque sabedoria. Não busque conhecimento, busque sabedoria. Não estou desmerecendo o conhecimento, mas eu quero pedir que Deus use o que você já tem, para que você viva com sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 dizem assim: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Confie no Senhor de todo o coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Essa é uma grande luta pessoal. Não se apoiar no nosso próprio entendimento. Você se apoia de vez em quando no seu entendimento ou não? Seu entendimento é importante? Claro que é. É a partir do que a gente pensa que a gente avalia e interpreta as coisas que estão ao nosso redor. Mas Salomão diz que o caminho da sabedoria é não se apoiar no seu próprio entendimento e confiar no Senhor de todo o coração. E aí tem um pensador, um frade, um filósofo italiano chamado São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino diz que tem 3 elementos para você viver com essa sabedoria. Achei sensacional. Ele diz assim: você deve conhecer o que você precisa acreditar. Você tem que conhecer o que você precisa desejar. E você tem que conhecer o que você deve fazer. Você precisa conhecer o que você deve acreditar. Você precisa conhecer o que você deve desejar. E você precisa conhecer o que você deve fazer. Sabedoria. Quem dá essa sabedoria? O Senhor. Quando eu confiar nele de todo o coração. Sabedoria, conhecimento. Sabedoria nos livra do sofrimento, irmãos. Sabedoria nos livra do sofrimento. Conhecimento sem sabedoria gera sofrimento. Terceiro e último lugar. Invista a sua vida no teu próximo. Se tem uma coisa que é muito bom para nós, é a gente poder se sentir útil. E a melhor maneira que um cidadão, que um indivíduo, que um cristão pode se sentir útil para viver essa vida de Cristo é investir a sua vida no próximo. Foi isso que Paulo fez. Ele estava preso. Ele precisava escrever cartas da prisão? Não precisava, ele estava preso. Quem tinha que receber carta era ele, não ele enviar. Quem tinha que receber visita era ele, quem tinha que receber agrado era ele, mas ele da prisão decidiu investir em outras pessoas. E os grandes escritos do apóstolo Paulo, as máximas lindas do apóstolo Paulo, sabe de onde saem? Das prisões. Porque ele decidiu investir a vida em pessoas. Há uma grande recompensa quando a gente se torna útil. E nesse tempo que a gente está vivendo, com medo de tudo e de todos, a gente está sendo levado muitas vezes a lutar contra o individualismo. O individualismo está sendo muito fortalecido no nosso tempo. Se preocupe com o teu próximo. Ore mais pelas pessoas. Invista em outras pessoas. Se você tem recurso, invista com seus recursos. Se você tem afeto, invista com o teu afeto. Invista. Seja útil para o outro, para o próximo. Isso dá sentido para a vida. Isso dá sentido para a vida. Entregar o caminho ao Senhor, buscar sabedoria do Senhor e ser útil. Porque Deus disse que a gente precisa amar o nosso próximo como a nós mesmos. Glória a Deus. E aí eu quero concluir lendo uma poesia, uma crônica de um autor desconhecido. Eu já li há muitos anos atrás. Às vezes a cito em pedaços, mas hoje eu quero citá-la por inteiro. E o nome dessa poesia é A Grandeza
de um homem. Mas pode ser de uma mulher também, tá bom? Olha que lindo. A grandeza de um homem é tão grande quanto os sonhos que sonha, quanto o amor que dissemina, quanto aos valores que redime, quanto à alegria que compartilha. Um homem é tão grande quanto os pensamentos que pensa, quanto os méritos que conseguiu, quanto as fontes que o seu espírito bebe e quanto o discernimento que ele acumulou. Um homem é tão grande quanto a verdade que ele diz, quanto ao auxílio que ele oferece, quanto ao destino que ele procura e quanto à intensidade da vida que vive. A grandeza de um homem. E eu quero te dizer que Paulo entendeu isso. Eu posso dizer, a grandeza de Paulo foi porque ele foi um homem grande nos seus sonhos, foi grande no amor que ele espalhou, foi grande nos valores que ele guardou, foi grande na alegria que ele compartilhou, foi grande nos pensamentos que ele pensou, foi grande nos méritos que ele conseguiu, foi grande das fontes que o seu espírito bebeu, foi grande no discernimento, e quanto discernimento o apóstolo Paulo teve, acumulou. Foi grande nas verdades que ele disse, sem se importar com nada e com ninguém. Foi grande quanto ao auxílio que ele ofereceu, e que auxílio a carta de Filipenses tem sido para nós. Foi grande quanto ao alvo que ele procurou, o destino que ele procurou. Foi grande porque ele viveu a vida de uma forma intensa, até o fim. E nas suas últimas palavras, quando ele estava prestes a ser executado e perder a vida, disseram para ele: você vai negar a esse Cristo? Ele disse: como eu negarei aquele que nunca me rejeitou? Diz que esta foi a última expressão que ele disse. Como eu posso abrir mão de alguém que nunca me negou, nunca me rejeitou, de alguém que me deu o prazer de viver a vida que eu vivi? Por isso eu estou pronto. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É esta vida que Cristo quer para a igreja, quer para mim, quer para você. Vamos falar de vida. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra que me fez tão bem. Em dias tão difíceis como eu, no meu coração, na minha mente, no meu espírito, tenho vivido. E obrigado porque hoje eu entendi que a vida não é circunstanciada, a vida é personificada. E se eu tenho a presença de Cristo, e se eu tenho a Cristo e tudo mais, eu não preciso de mais nada. Mas também se eu tenho a Cristo e não tenho mais nada, eu tenho tudo. Ó Pai, ajuda-nos a entender que a vida em Cristo é uma vida que a gente precisa trazer à memória. Porque a base está neste que nunca disse não para nenhum de nós. Neste que nunca dirá não para nenhum de nós, mesmo que nós possamos dizer não para Ele. Ajuda-nos em tempos onde se fala tanto de morte, que nós, como filhos do Cordeiro, possamos celebrar e falar da vida e possamos dizer, sem dúvida nenhuma, avançando, prosseguimos para o alvo. E é para o alvo que vamos, para a glória do Cordeiro. Amém. Glória a Deus.